Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 852 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todos os conteúdos. Deixa também aquele like, aquele comentário e aproveita para nos avaliar com 5 estrelas no Spotify. E já aproveita também para compartilhar na sua rede social preferida que está nos ouvindo e nos marcar, porque tudo isso fortalece muito o projeto. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje, iniciando hoje com o julgado da primeira turma do STJ. O primeiro diz respeito à Lei 10.260 de 2001, destaque da seguinte forma: no contrato de financiamento estudantil FIES, a concessão do benefício da carência estendida e a suspensão do pagamento das parcelas em virtude da adesão ao programa de residência médica só é possível quando o contrato não tiver ingressado na fase de amortização da dívida. Então, primeiro ponto, vamos lá. Estamos conversando aqui sobre FIES, financiamento estudantil. E o que nós temos que entender? Que o FIES, o contrato de FIES, melhor dizendo, ele tem 3 fases. A primeira fase é a fase de utilização. Então, é aquela fase que você está efetivamente cursando a faculdade. E aí, nesse período, você só paga os juros trimestrais da dívida. Você não entra no principal, no saldo devedor propriamente dito. Depois você se forma e aí inicia o período de carência. Esse período de carência ele tem uma duração padrão de 18 meses e nesse período o recém-formado ele não paga o principal, ele só paga os juros, tá? Então é só para a dívida não aumentar, não é? Todo mês ele paga ali os juros da dívida. Passou esse período de carência, aí começa efetivamente a fase de amortização. Aí na fase de amortização, ele vai começar a pagar parcelas mensais com o objetivo de abater o saldo devedor. Beleza? Gente, no caso de curso de medicina, existe um regramento específico onde é possível essa extensão da carência. Quando é? É quando o indivíduo ele está ainda no período de carência e ele ingressa em um programa de residência. E aí, esse programa de residência, ele tem que ser credenciado à Comissão Nacional de Residência Médica. E esse programa tem que estar previsto em ato do Ministério da Saúde como prioritário. E aí, nesse caso, gente, o que acontece? A pessoa vai ter direito a estender esse período de carência além dos 18 meses. Só que veja só qual é o termo. O termo aqui é extensão do período de carência. Então imagina que o Zezinho, ele cursou medicina, se formou, acabou o período de carência de 18 meses e só lá no 25º mês, por exemplo, ele foi aprovado em uma residência médica e começou a cursar. Então ele já tinha ingressado na fase de amortização da dívida. Ele pode dar um passinho para trás e voltar para a fase de carência? Resposta: não, não pode, tá? Então, gente, é isso, tá? A pessoa pode estender o período de carência nesse caso de ser aprovado em residência médica. Mas se ele já tiver passado para a fase de amortização, ele não volta para a fase de carência. É isso aqui que foi decidido. E como é que ficou o destaque? No contrato de financiamento estudantil FIES, a concessão do benefício da carência estendida e a suspensão do pagamento das parcelas em virtude da adesão ao programa de residência médica só é possível quando o contrato não tiver ingressado na fase de amortização da dívida. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje é também da primeira turma do STJ, foi inserido no decreto número 20.910 de 32, que trata sobre a prescrição quinquenal. E o destaque ficou da seguinte forma: aplica-se
a prescrição quinquenal do Decreto 20.910 de 32, as empresas públicas e sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos essenciais, sem finalidade lucrativa e sem natureza concorrencial. Gente, aqui um julgado que só reafirma aquilo que já é jurisprudência ampla, dominante, pacífica, pode utilizar aí o termo que você quiser, no âmbito do STJ. Inclusive, isso já saiu várias vezes em informativo. Eu listo aqui, por exemplo, informativo 753, informativo extraordinário 14 e agora no informativo 852. Basicamente, gente, a discussão é se o prazo da prescrição quinquenal, que está lá no decreto 20.910 de 32, se aplica também às sociedades de economia mista. E aí, gente, a resposta é a seguinte: se essa sociedade de economia mista ela atuar em regime concorrencial, não se aplica. Por outro lado, se for uma prestadora de serviço público, sem finalidade lucrativa e em regime não concorrencial, aí nesse caso é sim aplicado, tá? Inclusive, no caso concreto, era o quê? Era uma empresa de metrô, né, de transporte urbano em metrô, lá no estado de São Paulo. Então, era sim aplicável o regime aqui do Decreto-Lei 20.910, que trata da prescrição quinquenal. Como é que ficou então o destaque? Aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto 20.910 de 32 às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essenciais, sem finalidade lucrativa e sem natureza concorrencial. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido na Lei número 6938 de 81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, destaque da seguinte forma: compete ao IBAMA promover o licenciamento ambiental da atividade de queima controlada da palha da cana-de-açúcar. Beleza. Tratamos então aqui sobre competência para licenciamento ambiental. E o debate é se no caso de queima controlada da palha de cana-de-açúcar, quem que vai ser competente para fazer o licenciamento ambiental? Se vai ser o órgão estadual ou se vai ser o órgão federal, no caso aqui o IBAMA. E a resposta, gente, é que nesse caso concreto entendeu-se que é o órgão federal, então é o IBAMA, tá? Então, primeiro ponto, como é que é isso dessa queima controlada? Gente, na etapa de limpeza do solo, tá? É necessário fazer a limpeza e muitas vezes a técnica utilizada é a queimada. Então, de fato, se taca fogo ali naquele material vegetal remanescente e dessa forma se faz a limpeza do solo para que posteriormente seja possível efetuar o plantio. E aí, por óbvio, isso é algo perigoso, né? Isso é algo que é preciso ser controlado, obviamente, e também é uma atividade que emite poluentes e que tem potencial, via de regra, de inclusive ultrapassar limites municipais ou mesmo estaduais. E foi basicamente essa a ratio decidendi. Foi a de que o impacto, por mais que se trate de uma queima controlada, ele é transfronteiriço. Então, dessa forma, a competência teria que ser federal. Fundamento: a resolução 237 do CONAMA, especificamente o artigo 4º, inciso 3º, que diz que é da competência do IBAMA esse licenciamento quando o dano tiver impacto nacional ou regional. E aí, por exemplo, não é um impacto transfronteiriço, seria o impacto regional ou até mesmo nacional. Então, por isso, nesse caso, se entendeu que a competência do licenciamento é do IBAMA. Como é que ficou o destaque? Compete ao IBAMA promover o licenciamento ambiental da atividade de queima controlada de palha da cana-de-açúcar. Seguindo em frente,
próximo julgado de hoje já é da segunda turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito ultra partes, não sendo possível reabrir o certame para a distribuição de pontos e a reclassificação de todos os candidatos. Gente, imagina um caso concreto assim, concurso da Polícia Militar, todas as fases já transcorreram, concurso já homologado, enfim, mas o João, desde o início lá do concurso, tem uma ação judicial questionando a legalidade de duas questões. E olha só, em um determinado momento, ele conseguiu a procedência da ação. Foi determinada, então, a anulação dessas questões, atribuindo a ele o ponto. E aí, gente, outra candidata, a Mariazinha, requereu administrativamente, como não deu certo, requereu judicialmente, que essa pontuação também lhe fosse atribuída. Por quê? Por uma questão de isonomia, segundo ela. Gente, essa pontuação que foi atribuída ao João vai ser atribuída aos demais candidatos? Resposta não. Sabe qual é a melhor frase para isso daqui? O direito não socorre aos que dormem. O efeito da decisão judicial é um efeito inter partes, não é um efeito erga omnes. Quem quisesse que propusesse a ação, beleza? Então, se quem obteve a decisão judicial mandando recalcular a nota foi o João, não tem como simplesmente requerer que o efeito dessa decisão judicial seja estendido a outros candidatos. Não é de fato o efeito da decisão é interpartes. Então, como é que ficou o destaque? A anulação de questão de concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga omnes, não sendo possível reabrir o certame para a distribuição de pontos e a reclassificação de todos os candidatos. Seguindo em frente, próximo julgado, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é possível a fixação de prazo razoável para a emissão de posse de povo indígena em área reconhecida como terra indígena tradicionalmente ocupada, com o estabelecimento de medidas progressivas que visam promover a desocupação segura física e juridicamente dos ocupantes não indígenas, o que não representa desrespeito ao caráter declaratório do procedimento de demarcação. Então, caso concreto, foi demarcada uma determinada terra indígena e existiam pessoas ocupando, pessoas não indígenas, não é? Então, imagina, por exemplo, que existiam fazendas na área, que existiam moradores não indígenas. O que tem que ser feito em um caso desse? Gente, tem que ser feito o desintrusamento. Desintrusamento, que é isso? Gente, imagina uma pessoa intrusa. Você vai desintrusar essa pessoa. Esse é o termo utilizado. Você vai retirar daquele local aquelas pessoas que não são indígenas. Como é que é feito isso? Tiro, porrada e bomba, chega lá, arranca todo mundo, bota o Cid Gomes dirigindo a retroescavadeira e tira o pessoal? Não, né? Não é assim. Então, no caso concreto, o que o juiz fez? Ele fixou um prazo razoável para essa emissão de posse. Ele trouxe medidas progressivas que visavam exatamente promover essa desocupação segura. E aí, gente, o que o STJ disse sobre isso? Disse que foi um procedimento correto, não é? A defesa dos indígenas dizia que não, que deveria ser feita a desocupação imediata. E para sustentar isso, ela disse, olha, esse procedimento de demarcação ele tem um caráter meramente declaratório. Não se constitui a área indígena, simplesmente se declara que essa área é tradicionalmente ocupada por indígenas.
Então, o efeito prático disso seria, né, segundo eles argumentavam, a necessidade de desintrusão imediata de todo mundo que está ali ocupando aquela área que não é indígena. É assim, gente? Não, não é assim, não é? É muito razoável. Inclusive, se utilizou essa terminologia no processo, tá? De que se trata de um processo estrutural, tá? Então, é necessário, sim, verificar a melhor forma, inclusive de realocação das pessoas que estavam ali, de pagamento das indenizações que são devidas em virtude das benfeitorias, não é? Então, tudo isso tem que ser visto com muita cautela e realmente é um processo, né? É certíssimo estabelecer medidas progressivas. Então, como é que ficou o destaque? É possível a fixação de prazo razoável para a emissão de posse de povo indígena em área reconhecida como terra indígena tradicionalmente ocupada, com o estabelecimento de medidas progressivas que visem promover a desocupação segura, física e juridicamente, dos ocupantes não indígenas, o que não representa desrespeito ao caráter declaratório do procedimento de demarcação. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido na Lei da Ação Popular, Lei número 4717 de 65, destaque da seguinte forma: não é cabível o ajuizamento de ação popular para discutir interesses individuais homogêneos de caráter tributário. No caso concreto, gente, foi uma ação popular proposta por um cidadão questionando a cobrança de uma alíquota de ICMS que foi majorada, segundo ele, sem observância do princípio da anterioridade. Aí qual é a pergunta? É possível veicular esse tipo de questão em uma ação popular? Gente, bora lá, né? Sempre que nós pensarmos em ação popular, lembrem-se que a ação popular está no âmbito do microsistema processual coletivo. Quais são as principais leis desse microsistema? Eu listaria aqui a Lei da Ação Civil Pública, a Lei da Ação Popular e também o Código de Defesa do Consumidor. Mas temos várias outras leis, não é, que também integram esse microsistema processual coletivo. E aí, dentro dessa lógica do microsistema processual coletivo, nós temos o tal do diálogo das fontes, não é isso? Então, aqueles dispositivos da Lei da Ação Civil Pública se aplicam para a ação popular e vice-versa. E aquilo que está no Código de Defesa do Consumidor também se aplica a tanto a ação popular quanto a ação civil pública, tudo dentro daquilo que for compatível, obviamente, beleza? E lá na Lei da Ação Civil Pública, artigo 1º, parágrafo 1º, nós temos a vedação de ação civil pública que veicule pretensão que envolva tributo, contribuição previdenciária, FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Ou seja, não cabe ação civil pública para veicular a pretensão relacionada a tributo, beleza? Da mesma forma, gente, também não cabe ação popular, tá? Porque estamos no âmbito do microsistema processual coletivo. Professor, e por que não cabe? Me explica o motivo por trás disso. Gente, a questão é não permitir a utilização dessa ação popular, dessa ação civil pública, como um ADI por via transversa, dando eficácia erga omnes a uma decisão em âmbito de processo subjetivo, não é? E não em âmbito de processo objetivo. O que é processo objetivo? Me dá exemplos. É ADI, ADC, ADPF. São processos onde vai se discutir realmente a constitucionalidade da norma. Não é a situação subjetiva de A, de B, de C, não. É de fato se aquela norma é constitucional, é inconstitucional, se é compatível com a Constituição, se não é, enfim. Então, esse é o objetivo dessa vedação, tá?
porque senão seria possível se utilizar de processo subjetivo, dando eficácia erga omnes à decisão, em virtude, por exemplo, de uma procedência em uma ação popular. E aí você acaba desvirtuando a forma como o nosso sistema processual se organiza, não é? Porque, veja só, em um ADI, por exemplo, você tem legitimados específicos, né? Já no ação popular, qualquer cidadão. Então, realmente seria, muitas vezes, uma utilização de uma ação popular para, por via transversa, discutir constitucionalidade de norma jurídica. Então, realmente, isso é algo incompatível com o sistema jurídico. Sobre esse tema, tá? Tema 645 da repercussão geral. Então, se cair na sua prova alguma coisa sobre isso, lembre-se de dizer que, além de haver uma vedação expressa na Lei da Ação Civil Pública, também há tese de repercussão geral acerca do tema. Então, como é que ficou o destaque? Não é cabível o ajuizamento de ação popular para discutir interesses individuais homogêneos de caráter tributário. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje é da terceira turma do STJ, foi inserido na Lei número 9610 de 98, que trata sobre direitos autorais, destaque da seguinte forma: a exibição indireta e acessória de grafite feito em espaço público, usada em peça publicitária sem autorização prévia do artista, não caracteriza violação de direitos autorais. E aí, qual foi a treta aqui? Gente, foi um caso envolvendo o TikTok, tá? O TikTok gravou uma peça publicitária lá no Beco do Batman, onde tem aquele grafite daquelas asas que o pessoal passa lá e bate foto, que eu acho que todo mundo já passou ali no Beco do Batman e já bateu essa mesma foto. Então pronto, é aquilo ali. O TikTok gravou um vídeo onde os artistas estavam dançando e aparecia ali aquele grafite no Beco do Batman. E aí o autor do grafite propôs uma ação judicial requerendo a indenização pelo uso comercial da obra. Aí, gente, qual foi a conclusão que o STJ chegou? Foi que não havia, nesse caso concreto, o dever de indenizar. E você pensa, agora danou-se, não há o dever de indenizar? Quer dizer, então, que o grafite ele não tem proteção de direito autoral? Tem, tá? Tem proteção de direito autoral, sim, o grafite. Inclusive, há uma lei específica, a Lei 14.996 de 2024, que trata o grafite como uma manifestação cultural, conferindo-lhe status de expressão artística merecedora de proteção pelo patrimônio público. Além disso, a Lei 9610, que trata sobre direitos autorais, ela considera, né, obra protegida pelo direito autoral a criação de espírito que seja expressa em qualquer meio fixado, em qualquer suporte, desde que é original. Então, grafite, claro, que é uma obra protegida. Qual é o ponto, gente? O ponto é que a Lei 9610 também diz, lá no artigo 48, que as obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. Ou seja, temos uma obra que está em logradouro público, aberto ao público. Qualquer pessoa pode ver lá e ver um grafite numa parede, em uma rua, que é algo mais público do que isso. Então, esse grafite ele pode livremente ser representado em uma pintura, em uma fotografia, em um desenho. Então isso quer dizer que o autor do grafite nunca vai ter direito a receber nada em virtude do registro dessa obra, enfim, da exploração econômica dessa obra dele? Gente, até pode sim receber essa reparação econômica, não é? Mas quando que não vai receber? Quando essa representação não afetar a exploração normal da obra, quando não houver prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor
e quando a representação não tiver um propósito direto de exploração comercial dessa obra. E aí, no caso concreto aqui especificamente, se entendeu que não houve exploração anormal, não é? Não houve prejuízo para o autor, e também que a peça publicitária ela não objetivou a exploração direta desse grafite. Ele só compôs o cenário no fundo. Então foi uma exibição meramente acidental e acessória. Acidental, então foi sem querer? Não, acidental não quer dizer que foi sem querer. Quer dizer que foi algo acessório, então o foco era na dança. E aquele cenário simplesmente compunha o fundo. É muito diferente se, por exemplo, fosse uma filmagem que a pessoa e que o dançarino fosse até o grafite e aquelas asas se incorporassem no corpo dele, ele saísse voando, enfim. Estou aqui imaginando, né, uma situação em que de fato se desse um foco absurdo a esse grafite. Aí realmente já poderíamos ter uma modificação da decisão no caso concreto. Mas não foi assim, não é realmente simplesmente esse grafite compôs o fundo em uma gravação em um local público. Então, não haveria aqui, nesse caso concreto, direito à indenização. E como é que ficou o destaque? A exibição indireta e acessória de grafite feito em espaço público, usada em peça publicitária sem autorização prévia do artista, não caracteriza violação de direitos autorais. E, gente, vou aproveitar e vou fazer aquele jabá bem rápido. Acesse legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros, que te dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura, planos por carreira e por edital específico, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então, vem fazer parte, eu te aguardo, vai ser um baita diferencial nos teus estudos. Vem conhecer também a editora integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e com certeza vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. E, gente, eu vou encerrar por aqui, tá? Essa parte para não ficar muito corrido o comentário do próximo julgado. Então, rapidamente, toma uma água, lava os olhos para não dormir, que eu tô voltando já com a parte 2 e bora para frente.